gente, tudo bem? Tá começando mais um episódio do Diário de Produção. Eu sou o Arthur Silva e hoje eu vou conversar com Beatriz Rodrigues, Beatriz Neves, Bruno Guzmão, Lucas Castro e Maria Alice Cavalcante. Tudo certo? Tudo bem, Tudo certo. Todo mundo bem? Todo mundo na paz? Tudo certo. Sim, E a gente vai bater um papo sobre o trabalho de TCC de vocês, que foi a magia do circo, correto? Sim. isso. Eu gostaria que vocês começassem falando um pouco sobre como foi a escolha desse tema, assim, como ela foi amadurecendo e se criando, se formando. Então, a gente no começo ficou meio perdido, assim, que tema escolher, né? Porque é uma decisão bem complicada, que todo mundo tem que entrar em consenso. E aí a gente sentou, fez uma reunião e a gente falou o que a gente quer. A gente sempre prezou muito o nosso grupo por fazer muitos trabalhos alegres, a gente prezou muito por usar nos clipes que a gente fazia, nos curtas, coisas muito coloridas, muito divertidas. E a gente queria terminar a faculdade com algo que fosse a nossa cara, né? Então a gente estava jogando temas e aí surgiu o tema de circo. De início a gente falou, cara, vai ser muito legal, é coisa colorida, a gente acompanhar. E a gente queria fazer um documentário, era o nosso foco. E depois que a gente entrou mais nesse tema, que a gente deu uma pesquisada, a gente gostou mais ainda por conta da questão das pessoas que trabalham dentro do circo, né? Que ia ser muito bom dar visibilidade para essas pessoas que vivem lá dentro do circo e que dependem daquilo, né? Eu nasci no circo, na verdade, né? Então, assim, o interesse do circo já veio desde pequeno, desde criança, porque meus pais, para tentar resumir um pouco a história, a Marlene, que é a dona do circo, ela é minha tia. E aí ela teve a brilhante ideia de fugir com o circo. Isso lá em Cascavel, Paraná. Então ela fugiu com o circo. E aí ela fugiu com o circo, depois de algum tempo ela conseguiu fazer sociedade, esse meio da história eu não sei direito. Eu sei que ela conseguiu o circo espacial. E aí o que ela fazia? Ela convidava as irmãs ou os parentes para passar as férias no circo. Ela falou, vem passar uns diazinhos aqui no circo, você vai gostar, só uns dias. Minha mãe e meu pai vieram, se apaixonaram pelo circo e estão aqui até hoje. E aí depois, eles vieram pro circo, começaram a ter as coisas deles no circo, e aí tiveram eu aqui no circo. E aí assim, minha mãe e meu pai, eles chegaram, meu pai já fazia coisas de manutenção, então ele mexia com solda, essas coisas. Então, tipo, muitas das coisas que a gente vê aqui no circo, de estrutura de ferragem e tal, meu pai com certeza já deu uns pinguinhos de solda por ali. Minha mãe chegou, meio que não sabia nada, e ela foi aprendendo tudo aqui no circo. Então minha mãe já foi trapezista, já foi mágica, foi bailarina, entrava com elefante, entrava com macaco, fazia um monte de coisa no circo, e mais a parte administrativa. Aí quando ela ficou grávida de mim e depois da minha irmã, ela foi mais para a parte administrativa, e eu e minha irmã fomos crescendo e aprendendo as coisas do palco, né, do picadeiro. E aí a gente foi desenvolvendo isso. O futuro, assim, né, há algum tempo já do circo, já vem sendo questionado de certa forma, porque é algo que tá se esvaindo com outras tecnologias chegando e tal. Vocês perceberam isso estando lá? O que vocês podem falar sobre isso? Ou, tipo, se eles também, como eles procuram se reinventar para chamar mais atenção? A gente, no nosso roteiro, nós fizemos uma
pauta de perguntas, né, para as pessoas que a gente ia entrevistar no circo. E uma das perguntas foi essa, de como que eles procuravam se reinventar. Então, eles falavam que pegavam temas atuais, como o Baby Shark, e colocavam no circo como uma forma de teatro circense, assim, praticamente. E com o tempo eles iam se reinventando, e eles falavam que foi uma mensagem até muito presente no nosso projeto, que foi de não deixar a criança morrer dentro de você, né? Tipo, deixar ela sempre viva dentro de você. Então, a parte deles falarem de estarem sempre evoluindo junto com o tempo, assim, o circo foi bem importante. E acho que é isso, de eles falarem que estão sempre evoluindo com esse processo e acharem e torcerem também, né? Que é uma coisa que a gente torce para o circo não deixar de existir. A gente tinha muito essa curiosidade, né, de saber o que a gente tinha muito essa curiosidade de saber o que o circo realmente fazia para se reinventar, né? Acho que eu era o único do grupo que nunca tinha ido no circo, então para mim era uma novidade, eu não sabia o que esperar realmente. Aí eu pensei, pô, eu tô com 24 anos, né, e 25, e eu nunca fui no circo, o que eu posso esperar, né? E desde criança o pessoal era pequenininho, o que realmente eles estão fazendo hoje em dia? E quando eu cheguei lá, eu realmente entendi o que eles fazem para se reinventar. Eu chego lá, tem a pipoca, tem uma coisa diferente, tem uma coisa mais atual, tem aqueles brinquedinhos que ficam piscando, que criança adora. Só que quando eu cheguei lá e vi o espetáculo, ele basicamente não mudou muito, né? Só que com o passar do tempo, eles foram incluindo tecnologias. Então, quando eu cheguei lá, tinha uma projeção, assim, de animais, bem na frente do circo. Tinha um momento também que acabava o show, na segunda parte do show começava o Baby Shark tocando e as crianças ficavam doidas, então elas gostavam mais do Baby Shark do que do palhaço ali. Então, assim, eles faziam de tudo, né? Desde a entrada ali, pegando o pessoal para vender coisas que chamassem a atenção delas, quanto ali no show. Então, é todo um conjunto, né, que a gente percebeu que eles acabaram mudando. Então, não sai muito da magia do circo, mas eles realmente se reinventam para puxar aquele público, seja de marketing, seja com uma jogada diferente. Até porque o título do show que a gente filmou era Os Animais Voltaram, né? Então acho que tinha uma curiosidade de saber por que os animais voltaram, como eles voltaram, mas não está proibido. De quando a gente chegou lá era toda uma projeção, era todo um trabalho ali por trás. Inclusive tinha até um aplicativo, né? Que a gente descobriu do circo em específico que a gente fez, né? O projeto. A gente viu que tinha um aplicativo, sim, para criança, bem bacana. Porque eles falam que hoje em dia as crianças... Vou voltar. Pode falar. Eles falam que hoje em dia as crianças ficam mais no celular, conectadas. Então, como eles vão atrair a atenção dessas crianças? Então, eles lançaram esse aplicativo, né, com joguinhos, e também usaram esse método para colocar o Baby Shark, porque as crianças assistem no YouTube, então chama esse personagem para atrair a criança, automaticamente atrair os pais para lá, porque os pais têm essa essência do circo e a criança não tem. Então, eles usam esse método para poder atrair. E tinha toda essa questão, né, no nosso documentário e o circo vai acabar um dia? Nossa. E eu lembro que a Marlene é o nome dela, né? Faz tanto tempo que eu já... a dona do circo espacial que a gente gravou, ela deu uma frase assim que, tipo, ficou no nosso documentário, que é: enquanto existir crianças, existirá o circo. Porque a criança tem aquela questão da memória afetiva, de imagem, de sons. Então, quando ela vai crescendo, ela tem aquilo que ela quer passar para os filhos dela, né? Então, enquanto existe criança, vai existir o circo. E era uma das frases que a gente mais marcou, assim, no nosso documentário, para definir que um dia o circo não vai acabar, vai se reinventar. Às vezes eu fico pensativa de que maneira fazer, né, essa transformação, porque hoje nós temos uma criança que ela está ligada muito na internet, muito no smartphone. Então, como é que você faz para cativar essa criança? Como é que você consegue trazer ela para dentro do espetáculo ao vivo e encantar? O meu maior problema não é quando a criança está aqui. Quando ela está aqui, ela se apaixona pelo espetáculo. É cativar a criança e o pai, né? Porque é o pai que traz a criança para o circo. Então, como é que eu consigo atingir esse pai que hoje fica 24
24 horas no telefone, não tem muito tempo de levar os filhos para outros lugares, né? A não ser ter essa coisa da internet, dos vídeos nos canais da YouTube e outros canais. A gente procura também, né? Nós temos hoje um game da família espacial, que a criança pode ter acesso na internet. A gente procura cativar a criança, né? Dentro daquele universo infantil, do lúdico, da brincadeira, da peraltice. Procuramos estar atento, né? E atingir essa criança com música, com figuras, né? A família espacial aproxima muito, porque ela também tem uns amigos que são os personagens infantis, e a criança hoje ela está muito ligada a personagens, né? Seja lá a Turma da Mônica, seja Baby Shark, seja qualquer personagem do mundo infantil, interage muito com a criança. Então a gente procura sempre trazer, né, dentro do nosso espetáculo, uma atração dessa, que a criança consiga vir para o circo para conhecer o circo e se apaixonar. E quais foram as maiores dificuldades de gravar esse doc em loco, né? Vocês fizeram muitas imagens deles fazendo espetáculo e tal. Um espetáculo de mágica, por exemplo, você tem que tomar um cuidado na hora de filmar para não revelar o segredo dos caras, né? Sim. Acho que foi eles deixarem... encontrar o lugar. Não queriam deixar? Tinha muita coisa, questão da mágica, né, que você falou. Pode falar. A gente entrou em contato com vários circos, ninguém queria deixar a gente gravar, não se disponibilizavam. Eu chamava no WhatsApp, assim, o pessoal, legal, bacana, e depois não mandavam mensagem. Exato. Então, assim, eu acho que o Circo Espacial a gente teve uma sorte, porque a dona lá, a Marilene, ela tem um viés bem empreendedor, né? Então ela pensa também que o circo dela será divulgado de alguma maneira, então ela já pensou nesse lado. Então por isso que a gente conseguiu adentrar no circo, mas nós tentamos de tudo, seja aí pro interior... também, né? Quando a gente chegou lá, a gente enfrentou restrições, a gente assistiu primeiro, depois viu o que a gente poderia fazer ali, né? A gente poderia ficar sentado em tal lugar, não poderia ultrapassar de tal coisa. Então, assim, a partir do momento que a gente ia pegando mais a intimidade ali do pessoal, a gente falou, vamos tentar entrar ali, vamos tentar fazer ali, vamos tentar pegar um bastidor, alguma coisa. Então, assim, a gente começou adentrando, a gente começou só ali na plateia e depois a gente estava ali dentro do camarim, a gente estava vendo os truques, o cara saia com a mágica, ele saia com a caixa, do nada a gente viu o que acontecia ali, só que a gente não podia filmar, né? Teve até uma situação engraçada, que a gente foi um pouco ingênuo, sabe? A gente queria mostrar tanto no nosso projeto, que a gente pediu para o mágico acompanhar ele, né, no processo da mágica, que ele, não, agora vocês não podem, né, senão ia revelar o segredo da mágica. E a gente, nossa, é verdade, né? das dificuldades também que a gente teve foi a questão do direito de imagem. De a gente ter que ir atrás das pessoas, pedir para elas assinarem, né, a autorização de imagem e som delas, porque a gente queria também retratar o que as pessoas sentiam ao ver ali o palhaço, a gente queria pegar o brilho nos olhos das crianças, então isso foi bem difícil para a gente, porque a gente não era do circo, pra todo mundo, né? A gente não era do circo. E aí tem a parte, né, dos fotógrafos do circo, que aí eles tiram as fotos, né, da plateia, mas a gente tá ali no meio da plateia e pegar uma filmagem assim das crianças, o pai meio que ficava, nossa, por que ele tá filmando? Tinha isso, então acho que essa foi uma das dificuldades também que a gente teve. E o que vocês usaram de referência para construir esse doc? A
A gente procurou bastante referência em documentários, tinha alguns documentários que a gente assistiu, no próprio YouTube mesmo a gente buscou, né? Eu lembro que tinha um chamado A Vida de Circo, Na Corda Bamba, tinha um também chama Cuidado Palhaços, né? E também tinham 2 filmes que a gente assistiu, que era O Palhaço do Selton Mello, que era bem bacana, que era uma dupla de palhaços, era uma coisa bem familiar, era uma coisa bem parecida com o que a gente procurava, né? E também a gente procurou uma referência do Rei do Show, que também é um filme bem bonito, né? Parecia um filme de Disney, com imagens, sons, colorido, então era uma coisa bem parecida que a gente buscava. E a gente usou bastante referências também de autores, né? Que nos ajudou tanto em contexto como Isaura Botelho, o que é a cultura, também tinha o François Colbert, eu acho que era Colbert, uma coisa assim, que falava muito sobre o comportamento das pessoas, de acordo com as tecnologias, né, e também a influência do marketing em cima do circo, né, e a gente sabe que o marketing tem que estar dentro do empreendimento, porque querendo ou não, o circo também é um empreendimento, né, então a gente teria que tratar também o circo como uma empresa. Também tinha outros autores que falavam sobre isso, sobre comportamento organizacional, e um outro autor que deu uma visibilidade bem grande para a gente foi o Carl Save, alguma coisa assim. Ele falava muito sobre o comportamento das pessoas, como aqueles atores, eles conseguiam, eles queriam estar no circo, né, tipo, a gente fala hoje, eu quero ser um médico, quero ser um advogado, mas eu quero ser um artista de circo. Como que ele tinha isso na cabeça dele? Era através de experiências, através de habilidades, era através de comportamentos, né, então acho que esses autores foram bem importantes para a gente trazer esse viés do porquê, né? Não só porque ele quer, mas porque existe alguma coisa ali do seu passado, existe alguma coisa ali que você quer provar, né? Então, foi bem bacana. Eu acho que a maior motivação é o resultado final quando o público está rindo, né? Quando você se apresenta, você tem a oportunidade de olhar no rosto, você vai olhando a expressão, o rosto das pessoas. E aí, esse sorriso, acho que é a maior motivação, né? Isso, às vezes, claro, o circo não é só alegria também, você tem momentos difíceis, né? E às vezes você está chateado, triste com alguma coisa, mas quando você vê a alegria do público, você fala, valeu a pena. Persistência do artista brasileiro, porque sem incentivo nenhum, tudo na garra mesmo, na raça, pela arte. Às vezes você não ganha nem muita coisa, mas como você gosta da atividade circense, você quer que ela continue. Então a gente vai de qualquer jeito, a gente não pensa no dinheiro no momento. Depois é claro que tem as contas para pagar, tem criança para, né? Igual meu filho mesmo foi criado no circo, e a gente tinha outras atividades como fazer porta de lojas, tipo, você quer fazer de Emília? Eu ia lá, me pintava de Emília, fazia. E o artista é isso, não pode ter vergonha do que faz, porque tudo é gratificante. Pô, o artista está vivendo da arte. Voltando a falar um pouco do circo em si, não foi só um circo que vocês foram, certo? Sim. Eu queria que você falasse... Não? Foram 2. Foram 2, né? Isso. Não foi só um, acho que eu falei. Então, eu queria que vocês falassem um pouco das companhias, assim, tipo, de ter ambientado com eles, de ver aquilo tudo assim, e do relacionamento com eles também. Nós tivemos o tema, né, que fala sobre as diversas realidades. A gente reportou isso no Circo Espacial, eles já tinham toda uma estrutura, né, com uma lona maior, toda a parte de estrutura mesmo do circo. Já no Circo Marâmbio, eles faziam um circo era uma escola? Eu não lembro. Era um espaço de cultura. Isso. Um espaço cultural que eles estavam, e já não tinha a parte da lona, então era só um palco mesmo, como chama? Bem mais simples. Bem mais simples. E aí tinha, mas ele era mais uma escola circense, praticamente. Tinham as crianças que estavam aprendendo, né? E então a estrutura deles era bem diferente do Circo Espacial e do Circo Marâmbio. Eu acho que a questão da convivência com eles, a gente conseguiu entender bastante coisas que a gente não tinha noção, assim, que quando a gente vê de fora, a gente, né? Mas eles trabalham muito, é uma correria que você não imagina, tipo,
entra, sai, volta, e quem tá de fora acha que não, eles entram, depois saem, depois descansam, não, é um ajudando o outro, entrando em um espetáculo, o que entra naquele espetáculo volta para entrar em outro, para substituir, todo mundo faz tudo, tipo, não é uma pessoa só para malabarismo, é uma pessoa para tudo, até para, eu esqueci como que fala que eles pulam, trampolim, uma coisa assim. Eles fazem tudo. Então, é uma diversidade, assim, não tem uma coisa só que cada um faz. Tipo, não tem só um mágico. Uma pessoa faz um mágico, pode ser outro, pode ser palhaço. E se acontece alguma coisa, tem que ter outro para substituir ele no dia, né? Sim, então eles fazem tudo ao mesmo tempo. Eles não têm só uma função, né? Até mesmo nas barraquinhas de pipoca, né? Sim, tipo, para tirar fotografia. A gente entrava, também. Tinha o povo todo arrumado. Quando você entrava, você ia ver que ela tava lá já pulando, rodando tudo, tirando foto. Tipo, nossa, ela tava no palco, agora ela tá aqui tirando foto. Sim. Eles realmente fazem legal. Tudo. É uma grande família que estão ali para fazer todos os tipos de serviços. Então, foi legal ver o tipo de trabalho deles e as famílias que moram dentro do circo, né, que tinham os trailers lá dentro, eles tinham as casinhas, tinha até criança, né, os filhos dos circenses que entravam também nos espetáculos, então eles já viviam ali juntos e já cresciam dentro do circo, então era bem interessante acompanhar como que funcionava a vida deles lá dentro, né. Uma parte que foi legal também foi que nos circos a gente viu que no Circo Marâmbio, que era onde tinham as crianças que estavam ali aprendendo, elas estavam ali aprendendo por vontade mesmo, por elas quererem estar ali. Já no Circo Espacial a gente viu também a questão da família, né? Que já vem do pai, que era palhaço, da mãe, que era malabarista. E aí que foi vindo da família mesmo. Essa parte foi bem legal. Criança, assim, tudo pra gente é maravilhoso, principalmente no circo, que é um parque ambulante, como eu te falei. A criança de circo, ela pensa assim de aprender a fazer alguma coisa, de estar atuando junto com os pais, com a família. Então, assim, depois dos meus 12, 13 anos, que a gente sente mais dificuldade, que às vezes tinha notas baixas, aí levava bronca, né? Mas isso daí, com o tempo, você vai acostumando, que a vida, a gente não tem outra vida, né? É aquela ali, então você tem que se acostumar com aquela. Então, como a minha família é circense, todo mundo se conhece, entendeu? E um trabalha no circo do outro, um ajuda o outro, porque a família de circo é assim, quando a situação não está boa, você abre a porta da sua casa, que é o trailer, né? Ah, eu não tenho açúcar, o outro, eu tenho aqui, vem almoçar com a gente, vem fazer isso. Então, mesmo não sendo da família, a gente forma uma família. E como vocês viram a questão dos animais, né, da retirada dos animais do circo e como eles veem isso também? A gente entrevistou a Valéria, né? Valéria? Valquíria. Sou ruim com o nome. Valquíria. Eu esqueço o nome das pessoas. A gente entrevistou a Valquíria e ela é do tempo que existiam animais no circo. E segundo ela, foi sim necessário, né? Essa transformação, mas ela relata no documentário que muitos animais foram levados e já estavam acostumados com certas pessoas, que ela faz, segundo ela, no circo que ela tinha, os animais não eram maltratados, eram bem acolhidos, mas que a forma como eles foram retirados foi dolorosa, porque eles estavam acostumados com uma coisa e muitos ficaram doentes depois, né? Mas isso não chega a ser uma opinião pessoal, né? O que ela falou lá. Então, ela até relata, né, Bia? Abordar, sim. Tipo assim, como que tira os animais do circo, mas não tira do zoológico, se os dois ali estão sendo monetizados, né? Então ela deixou essa questão em aberto no documentário. Então a gente tentou abordar isso. A gente tentou tentar abordar os dois lados, né? A forma que ela fala e a realidade, né? Porque existiam sim circos que chegavam a maltratar, mas tinha outros que não. Então a gente tentou não levar esse assunto tão, como que eu posso dizer,
no foco principal daquilo, mas a gente queria abordar porque é uma parte que faz parte da história do circo, né? A gente acho que chegou até a ser surpreendido, assim, de a gente ir lá fazer a gravação e ter a parte de os animais voltaram, né? E, se eu não me engano, nessa projeção, eles falavam um pouquinho e mostravam imagens de animais no circo antigamente, fazendo a apresentação deles, né, com os animais. E aí, depois essa projeção, ela sobe e aparece meio que o circo se reinventando com os animais, que eram os artistas circenses fantasiados de animais. Tinham girafa, o elefante, os animais que tinham no circo antigamente mesmo. E eu gostaria de saber também o que esse projeto levou de aprendizado para vocês. Bem complicado, porque a gente lidou com em adentrar uma coisa que a gente realmente não conhecia, não tinha ideia de onde a gente poderia chegar, né? Eu acho que o que a gente tinha na nossa cabeça era uma coisa, e realmente quando a gente foi lá em campo, né, eu acho que foi outra. Eu acho que uma coisa que a gente aprendeu muito, eu vou falar da parte técnica, foi as coisas que a gente aprendeu na faculdade, que às vezes a gente acaba não colocando em prática nos trabalhos da faculdade, mas que em algum momento você vai usar aquilo. Às vezes você pode não acabar tendo um estágio, sei lá, para colocar em prática alguma coisa da faculdade, ou em um trabalho outra pessoa fica responsável por isso, mas que no final, no TCC, todo mundo acaba aprendendo um pouco de tudo, literalmente. E a parte da decupagem, que a gente meio que assim, não era muito importante, mas que no TCC virou a coisa principal, assim, pra gente, que deu um norte em tudo. E acho que a parte de organização, de saber lidar com equipe mesmo, né? Porque a gente teve que aprender, teve confrontos, né? Alguns desentendimentos, mas que realmente acontecem, porque às vezes um quer de um jeito, outro quer do outro, mas também é importante ter a parte ali do diretor, né? Para dar um norte para todo mundo. E acho que da parte técnica é isso. Acho que de mensagem, assim, a gente conseguiu visualizar muito bem o quanto aquelas pessoas necessitam daquilo. Uma prova disso é que depois do projeto ser finalizado, a gente continuou em contato com o Circo Espacial, porque a gente acabou tendo uma coisa ali, né, de amizade com as pessoas. Bacana. E agora na pandemia, a gente recebeu mensagens da Marlene falando que tinha vaquinha, porque as pessoas estavam sem ter espetáculo, não podia ter, e eles precisavam de dinheiro, e aquelas pessoas dependem daquilo, eles moram lá dentro do circo. Então, acho que a mensagem mais importante para mim foi ver que a realidade de outras pessoas da arte, sabe? Ver como eles lidam com aquilo e que eles dependem daquilo. Se não tiver público, eles não vão ganhar dinheiro, eles não vão conseguir sobreviver ali. Então, acho que isso foi o mais importante para mim. Para mim, eu acho que para quase todo mundo aqui, de perceber isso. Uhum. Também teve a parte, acho que, de a gente ver a união deles lá, de ser realmente uma família, que às vezes a gente acaba, é só um trabalho, tipo, depois cada um vai estar, cada um na sua casa, em um canto, mas eles estão literalmente ali juntos. A gente acabou se envolvendo e sentimos tem conflitos, muito, né? Tem conflitos lá dentro também, a gente acabou convivência. Isso. E a gente se envolveu tanto no projeto que recentemente um dos palhaços chegou a falecer, e a gente sentiu muito isso, e parecia que a gente era da família, assim, sabe? E foi, tipo, uma perda pra gente também, né? E essa questão da gente se envolver com o projeto também foi bem legal, de conhecer mais um pouquinho de cada um ali. Tinha gente que não trabalhava também só com o circo, e a gente acabou descobrindo isso, que também era professora, né, de malabares, etc. Foi uma parte bem legal também. E uma coisa que foi difícil também, acho que pra gente, foi a questão de todo mundo tá disponível nessa data, e aí ficava uma loucura, tipo, eu não vou poder em tal dia, e agora? O que a gente vai fazer?
Aí até que deu tudo certo, né? Teve entrevistas que a gente fez e às vezes faltou um, na outra faltou outro, e no restante tava todo mundo, assim, sabe? Então foi bem legal. Foram muitos dias de gravações no Circos? Foram 5 dias de gravação. Quantas vezes a gente assistiu? A gente assistiu no Circo Espacial 3, acho. O dia inteiro, foi literalmente o dia inteiro. Chegar 9 horas da manhã e sair de lá às 10 da noite. Tinha decorado, assim. Não, bem tarde mesmo, tipo, todo mundo saindo e a gente lá ainda colocando as coisas no... A gente já sabia o que ia acontecer, então tinha alguns takes que a gente tinha em mente. A gente precisa pegar isso que a gente não pegou, e a gente ia lá e gravava. A gente já tinha decorado o espetáculo inteiro. Sim. Então, a gente já sabia o que a gente precisava ou não. Foram e 5 de diárias, foram... assim, isso. Fala aí, Lucas. Bom, da diária, foram 5 diárias de gravação, 3 só do Circo Espacial. E nessas 3 diárias do Circo Espacial tinha em volta de 3 espetáculos por dia. Então já deu um tempo, né, pra gente captar bastante material ali. E do Circo do Marâmbio, que foi o Circo Sem Lona, foi uma diária de gravação. E tivemos a convidada também, que foi a Valquíria, que foi uma diária com ela. E a gente conseguiu através da Alicia, porque a Valquíria, ela trabalha no quadro de pegadinhas da Rede TV. E a Alicia trabalha na Rede TV, então ela acabou conseguindo esse contato, que foi super legal. E ela forneceu bastante materiais para a gente, como fotos da época que ela trabalhava em circo, junto com o falecido esposo dela, o Marquinhos, né? Que é muito conhecido também, né? Nessas pegadinhas. E ela deu fotos dela com o Gugu, fotos dela do circo com os bichos, com os animais que tinham no circo, foto do circo que ela trabalhava que deu uma tempestade e o circo caiu, então eles tiveram que recomeçar ali, então ela deu bastante material para a gente poder trabalhar com isso. E foi super bacana a troca de experiência que tivemos com ela, e ela ajudou bastante também a falar, tipo, procura fulano para poder ver materiais também. E por coincidência ela conhecia a Marlene, que é do Circo Espacial. Então, acabou ali que conectando tudo, né? Um anjo. Um anjo. E no meio disso tudo, nessa correria de gravação e tal, vocês pensaram, e se tivéssemos que fazer isso na pandemia? Eu pensei, eu falei, graças a Deus a gente terminou antes, porque ia ser muito difícil, até porque a pandemia fez o circo parar, né? Então, eu acho que os eventos, ser mais dramático. Os eventos, os espetáculos pararam, porque o circo depende de público, depende de pessoas, né? E eu acho que o online, eu acho que talvez não funcionaria. Nós descobrimos que eles fizeram um drive-thru, acho que foi lá em Itaquera, não, na Zona Sul, com espetáculos, mas foi uma coisa bem pontual. Mas, assim, seria um extremo desafio, talvez a gente teria que trabalhar com banco de imagens, ou trabalhar não com um documentário, não sei o que a gente poderia ter feito. Eu acho que a gente ia ter que mudar o foco. Ia ser uma coisa dramática, mas eu não ia poder captar tanta imagem por conta de não fazer aglomeração, ia ter que ser uma coisa bem mais complicada, ia ter que mudar meio que o foco do que a gente queria mostrar, porque não ia dar para dar aquele tom alegre que vocês queriam. Exato. E acho que hoje, com o tema também de a gente ter visto antes a importância de a gente falar sobre o circo, né? Da questão de o circo nunca vai morrer. Isso foi muito importante a gente ter esse projeto hoje, porque a gente viu que mesmo com a pandemia, mesmo eles estarem sendo um dos alvos, né, dessa pandemia também, não deixou de existir. Eles estão lá e estão se reinventando, fizeram um drive-thru de apresentação e foi essencial. Estão voltando, né? Como muitos do meio da cultura. Sim. Do jeito que dá, né? Com certeza eles são um dos grandes afetados da pandemia, com toda certeza. Sim. Isso é bem Os triste. Primeiros, eu diria, né? A ser afetado por isso. Porque já fechou tudo, já não tem público, acabou o circo. Sim. Aí não daria para dar o tom alegre mesmo, ia mudar bastante. Ia mudar o foco. Mas seria interessante para justamente mostrar essa transformação, né, deles, como eles vão se reinventar para poder continuar com a empresa e tudo.
Então, acho que esse ponto seria interessante a gente mostrar essa transformação e essa renovação deles. Só que E o o Porto valor Alegre... do circo também, né? Sim, sim. E porque hoje com a tecnologia, então eles teriam que usar isso agora, tipo, full time, né? Para poder continuar atingindo o público. E voltando à parte dos aprendizados, eu gostaria de saber de vocês o que vocês esperam que as pessoas que tenham assistido ao trabalho de vocês, o que elas tenham aprendido. Que elas vão a um circo e levam os filhos, netos, porque elas têm que Sobrinho, entender primo. que é disso que eles vivem e eles querem levar alegria, né? E as crianças gostam, elas ficam vidradas. Então, essa coisa de passar de pai para filho e é bom tanto para o circo sobreviver quanto para trazer alegria, né? Para trazer aquela memória de que você cresce e fala, um dia eu já fui no circo, agora eu vou levar meu filho, entendeu? É uma alegria a mais. E acho fazer que com que a também criança, fazer com que a criança saia de casa, saia ali do computador, saia do celular, né? Vai ver um pouco de arte ali no ao vivo, acho que é bem bacana, até porque eles mostram uma história, eles mostram uma vontade, é uma cultura de muitos anos atrás, é uma cultura que vem de família, então é uma coisa legal de você vivenciar. Eu, como criança, meus pais nunca levaram, possivelmente porque talvez eles nunca foram no circo também, né, então não sabem como que é. Eu hoje, já indo no circo, fazendo esse projeto, sabendo como funciona, talvez levaria, sim, meus filhos lá para o circo para poder assistir. É uma coisa milenar, né? Eu acho que faz parte da cultura, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Então, acho que agrega muito as pessoas, principalmente as crianças. Sim. E acho também que a questão da correria do dia a dia acaba fazendo a gente esquecer desse nosso lado criança, porque acho que todo mundo tem um lado criança dentro de você. A gente mesmo na faculdade acabava fazendo brincadeira, que nem a gente, uma coisa legal que eu vou levar isso pro resto da minha vida. Nossos trabalhos a gente sempre costumava brincar de 2 ou 1, sabe? Tipo, você vai fazer isso, vamos tirar no 2 ou 1. Podia até tatuar o 2 e o 1. E aí, eu acho que assistindo o nosso projeto faz você lembrar desse seu lado criança e não deixar ele morrer. Criança é a nossa ferramenta para continuar. Né? Porque a criança, a pureza da criança, o adulto também tem essa pureza, mas a criança, se você colocar ali, vamos supor, um brinquedo que ela goste muito e um palhaço aqui, ela vai direto no palhaço. Por quê? Porque o palhaço é lúdico, vê aquela alegria, já traz alegria. Então, enquanto existir um palhaço, né, sempre vai existir a criança ali que está participando do circo, e o circo não vai morrer nunca por isso. Mas a criança é o adulto de amanhã, né? Então, assim, enquanto sempre vai ter. Então, enquanto tiver criança, o circo não vai acabar. Eu acredito muito nessa frase. A arte, ela nunca morre, né? Então, as novas gerações e até mesmo as velhas gerações, tipo no meu caso, que eu sou tradicional, eu quero passar isso para meus filhos e espero que um dia eles passem para os filhos dos filhos, né? Então, é uma coisa que eu acho que nunca vai morrer. Apesar de ser uma geração nova ou uma geração velha, como eu sou professora, eu estou passando isso também. Então, eu acho que nunca vai morrer, porque eu estou passando ensinamento e eu vejo já muitos alunos meus que já estão na área. Então, eu já vejo um reflexo de um futuro, uma coisa que acho que nunca vai acabar mesmo. Enquanto existir criança, existirá o circo. Enquanto existir criança, haverá circo. Enquanto houver criança, sempre existirá o circo. Enquanto existir uma criança, o circo nunca morrerá, porque é uma coisa lúdica para todas as crianças do mundo, do Brasil. Gente, muito obrigado pelo papo, foi muito bom. E para encerrar, eu gostaria que vocês passassem as redes sociais de vocês. O meu é Bruno Guzmão, tanto no Instagram quanto no Facebook. Também procura Jovem Economia lá no YouTube. Vocês vão achar um conteúdo diferente lá. O meu é _Lucas com 2 U, Castro com 2 Os. E Facebook é Lucas Castro e LinkedIn também é Lucas Castro. Bom, o meu Instagram é @Alicia e o meu LinkedIn é Maria Alicia 94. O meu no Instagram é @beaneves, com 3 Es no B. E no YouTube também vocês me encontram como Bea Neves, trazendo um entretenimento para vocês. O meu Instagram é Beatriz. É isso, gente. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Se cuidem, viu? Valeu. Muito obrigado pelo convite. Assinem. Prazer é nosso. Tchau. É isso, gente. O Diário de Produção fica por aqui e até o próximo episódio.
E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, inscreva-se aqui no canal Fapcom e ative o sininho para receber as notificações. Para ver o projeto, clica no vídeo que está aparecendo na sua tela e nos cards você confere as outras produções do canal Fapcom.